Vamos lá, senhores. Vamos retornar de onde nós paramos. Nós estamos estudando o processo legislativo aplicado para as leis ordinárias e leis complementares, tá? Nós já trabalhamos ali a questão da iniciativa, né? Nós falamos também no bloco anterior da iniciativa privativa do presidente da República, e agora nós vamos dar continuidade aprofundando aí a fase da deliberação parlamentar, que é quando, uma vez exercida a iniciativa, a apresentação do projeto de lei, a Câmara e o Senado vão deliberar, vão discutir e votar acerca desse projeto, tá? Então olha só, pessoal, vamos lá. A Casa Iniciadora, ao deliberar acerca do projeto de lei, poderá. Então calma. Quando o projeto ele é apresentado na Casa Iniciadora, a Casa Iniciadora ela tem três opções, tá? A primeira delas é quando ela rejeita o projeto de lei, tá? Então olha só, sendo o projeto de lei rejeitado pela Casa Legislativa Iniciadora, deverá o mesmo ser arquivado, aplicando-se nesse caso o teor do artigo 67 da Constituição, que fala do princípio da irrepetibilidade relativa, tá? Cuidado, olha só, a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa mediante a proposta, tá, da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, tá? Toma cuidado para você não confundir com proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda constitucional, eu tenho o princípio da repetibilidade absoluta, não é isso? O que é isso? A proposta de emenda constitucional que foi rejeitada, ela não pode ser objeto, né? A matéria dela não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa, mesmo que haja a proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas, tá? Aqui não tem essa exceção. Agora, falando de projeto de lei, falando de processo legislativo de lei ordinária ou complementar, existe essa regra, mas ela tem uma exceção. Então, em regra, o projeto de lei que foi rejeitado, ele não pode, a mesma matéria dele, ser apresentado um novo projeto na mesma sessão legislativa. A não ser, olha porque que é relativo, a não ser, porque tem uma exceção, que haja proposta da maioria absoluta, ou seja, mais da metade do total, dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado, tá ok? Beleza. Conforme o regimento interno da Casa Legislativa, ao receber o projeto de lei, o mesmo será analisado por algumas comissões, tá? De acordo com a matéria do objeto, né? A matéria é objeto do projeto. Então, se o projeto está versando ali sobre segurança pública, vai ter que passar pela Comissão de Segurança Pública, tá? Sendo que, dentre essas comissões, deverá o projeto ser analisado por uma comissão muito conhecida, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, tá? Uma vez que compete a esta comissão, CCJ, realizar o que a gente chama de controle de constitucionalidade preventivo do projeto, sendo que, verificada a presença de inconstitucionalidade pela CCJ, deverá a mesma rejeitá-lo e encaminhá-lo para arquivamento, sem que o mesmo chegue a ser deliberado em plenário, tá? Então vamos entender isso aqui. Funciona assim, ó, presta atenção. Nós estamos falando do processo legislativo comum, né, que é o para lei ordinária, e também do processo legislativo especial das leis complementares. Como é que funciona isso aqui? Como eu falei, nós temos primeiro a fase da iniciativa. Essa é a primeira fase, a fase introdutória. Aqui, algum daqueles legitimados do artigo 61 irá apresentar o projeto de lei, seja ordinário ou seja complementar. Beleza. Se um desses legitimados apresentar o projeto de lei, ele vai ter que encaminhar agora para deliberação parlamentar, tá? Que é a primeira fase aqui do que a gente chama de fase constitutiva. Na deliberação parlamentar, as casas, né, Câmara dos Deputados e Senado Federal, irá deliberar, irá discutir e votar acerca do projeto, tá ok? E o que eu falei?
Vamos imaginar que esse projeto de lei tenha sido apresentado, tenha sido a iniciativa tenha sido exercida pelo presidente da República. Um exemplo. Então, se é o presidente da República que iniciou, né, eu tenho como casa iniciadora a Câmara dos Deputados. Primeiro vai para a Câmara, para depois ir para o Senado. A casa iniciadora, ela tem 3 opções. Ela pode, a primeira delas, que é o que nós estamos estudando, ela pode rejeitar o PL, o projeto de lei. Se ocorrer isso aqui, da casa iniciadora rejeitar o projeto, esse projeto ele nem vai para a casa revisora. Ele para aqui, ele morre aqui, tá? Então esse projeto ele vai ser o quê? Arquivado, ele vai para arquivamento. Beleza? Agora só toma cuidado com o seguinte, tá? Quando o projeto ele é rejeitado, eu vou aplicar o princípio da irrepetibilidade. Só que como eu estou falando de lei, né? De lei complementar ou de lei ordinária, tá? O princípio da irrepetibilidade ele é relativo. O que significa isso? Não pode ser objeto de um novo projeto de lei na mesma sessão legislativa a matéria que foi rejeitada nesse projeto de lei anterior. A não ser, ó, por que é relativo? A não ser que a maioria absoluta, ou seja, mais da metade do total, de qualquer das casas, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, apresente essa proposta. Tá ok? Beleza. Tá. Que mais, professor? Além de ser rejeitado, tá? Esse projeto ele também pode ser aprovado. Ele pode ser aprovado sem emenda, já a gente vai falar disso, e ele pode ser aprovado com emenda. Só toma cuidado com o seguinte: ao chegar esse projeto de lei na casa iniciadora, a primeira coisa que eu vou fazer é submeter esse projeto de lei a determinadas comissões. Essas comissões, elas vão analisar o projeto de lei, etc. E uma dessas comissões é a CCJ. É isso que importa aqui pra gente. A Comissão de Constituição e Justiça, tá? Ela analisa a constitucionalidade. Então ela vai fazer um controle de constitucionalidade preventivo, tá? Em face desse projeto. E se a CCJ verificar alguma inconstitucionalidade, verificar, não, esse projeto ele é inconstitucional, seja no aspecto formal, seja no aspecto material, tá? Se ela verificar alguma inconstitucionalidade, a CCJ, ela manda para arquivamento, tá? Esse projeto, diretamente, sem que ele seja analisado em plenário. Porque essa rejeição que eu tô falando aqui, ela é uma rejeição feita aqui no plenário, né? Vamos imaginar, chegou o projeto de lei, as comissões deliberaram, a CCJ olhou e falou, não, a priori não tem nenhuma inconstitucionalidade, não violou a Constituição. Aí a CCJ manda para plenário. Mandou para plenário, né? Ou seja, onde fica o total dos membros, esse projeto vai ser discutido e votado lá. Se não alcançar, né, o quórum exigido para aprovação, ele foi rejeitado. Aí você tem que tomar cuidado, porque aqui eu tenho a primeira diferença entre o processo legislativo comum da lei ordinária com o processo legislativo especial da lei complementar. Porque para aprovação de uma lei ordinária, eu exijo maioria simples, né, também chamada de relativa, mais da metade dos presentes dos parlamentares, né? Já para aprovar uma lei complementar, o quórum exigido é de maioria absoluta, mais da metade do total dos membros, tá? Tranquilo? Beleza, beleza. Aí olha só, não sendo este o caso de inconstitucionalidade verificado pela CCJ, deverá o projeto em regra ser encaminhado ao plenário da respectiva casa, tá? Para efeitos de deliberação parlamentar, discussão e votação, em um único turno, porque eu só tenho 2 turnos na proposta de emenda constitucional. Aqui é só uma vez em cada casa, tá? E um único turno de votação, diferentemente do que está previsto no processo legislativo especial das emendas constitucionais. Porque lá nas emendas constitucionais tem que passar em 2 turnos em cada casa. E lá eu exijo 3/5 dos membros aprovando. Tranquilo? Beleza? Tá. Já falamos. Primeira opção da casa iniciadora é rejeitar. Se rejeitou, vai para arquivamento. Pronto. Segunda opção é quando a casa aprova o projeto
sem emendas. Senhores, o que vem a ser emendas? Emenda é uma alteração, uma modificação que eu faço no projeto de lei. Aí vem uma dúvida, professor, mas a casa iniciadora ela pode modificar o projeto? Pode. Por exemplo, o presidente da República, existem limites que a gente vai estudar já já, mas assim, o presidente da República apresentou um projeto de lei. Pode a casa iniciadora, que no caso aqui, por ser iniciativa do presidente da República, é a Câmara dos Deputados, pode a Câmara dos Deputados alterar esse projeto? Pode, tá? Agora o que acontece? Nesse segunda hipótese que eu estou falando, eu ainda não estou falando da terceira, que é quando aprova o projeto com emendas. Se a casa iniciadora aprovar o projeto sem alterar ele, sem emendas, ou seja, a Câmara pegou o projeto e falou, presidente, perfeito seu projeto, gostamos demais, nem tiro e nem ponho nada, tá perfeito, vou aprovar, alcanço o quórum de aprovação e não vou alterar nada desse projeto. Quando, né, o projeto de lei ele é aprovado sem emendas, ele vai ser encaminhado para a casa revisora. Tá? Então a Câmara dos Deputados, aqui no caso o presidente, vai enviar agora o projeto para a casa revisora, que é o Senado Federal. Beleza? Tranquilo? Lembrando que o projeto de lei ordinária, para ser aprovado, exige maioria simples ou relativa, enquanto que o projeto de lei complementar exige maioria absoluta. Tranquilo, professor? Agora vem cá. E se for aprovado o projeto de lei com alterações, ou seja, com emendas? E aí o que eu faço aqui? Então, casa iniciadora tem a opção de rejeitar, tem a opção de aprovar sem emendas e tem a opção de aprovar com emendas. Agora nós vamos estudar essa parte aqui, porque aqui eu já vi, se rejeitou vai para arquivamento. Se aprovou sem emendas, manda para casa, envia para casa revisora. Agora, se for aprovado com emendas, presta atenção. Poderá a Casa Legislativa alterar o projeto de lei em pauta de votação, ou seja, realizar uma emenda parlamentar ou emenda ao projeto, tá? Mesmo que o projeto não seja de sua iniciativa, tá ok? Por quê? Porque a função de legislar é do Congresso Nacional. É da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, senhores. Então ele pode sim alterar, pode sim apresentar emendas ao projeto de lei, ao projeto inicial, né? Alterar o texto inicial desse projeto de lei, mesmo que não tenha sido a Câmara ou o Senado que apresentou o projeto, porque é a Câmara e o Senado, é o Congresso Nacional que legisla, tá? Só que toma cuidado. Por quê? Porque essa capacidade, essa possibilidade de emendar o projeto, tá? Tem limites, tá? Tem limites. E a gente vai trabalhar esses limites agora, tá? Olha só. Limites versus emenda, ou seja, alteração no projeto de lei inicial. As emendas realizadas ao projeto inicial deverão respeitar os seguintes limites, tá? Primeiro, pertinência temática. Presta atenção nisso aqui. Você só pode alterar o projeto, você só pode acrescentar alguma coisa, retirar alguma coisa. Essa emenda, essa alteração do projeto de lei, tá, realizado pela casa aí, tem que respeitar a pertinência temática, ou seja, a matéria, o assunto que é objeto do projeto de lei. Então eu não posso ter, por exemplo, tá, a seguinte situação. Olha que interessante. Vem um projeto de lei, aí eu pego, Câmara, como casa iniciadora, a exemplo, eu pego e altero o projeto, eu acrescento um dispositivo nesse projeto, só que esse dispositivo que eu estou acrescentando, ele não tem relação, ele não possui relação temática, relação conteúdo. A matéria desse dispositivo que eu estou acrescentando não tem nada a ver com a matéria que é o objeto da lei, do projeto de lei. Então deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui acontece muito, tá? E tem um nome para isso aqui. Cuidado com esse nome, tá? Quando cai para o pessoal erra. Isso aqui é o famoso jabuti, tá? Legislativo, ou também chamado de contrabando legislativo, tá? Deixa eu te dar um exemplo, tá? E já aconteceu. Que o exemplo que eu vou te dar aqui já aconteceu.
Nós tínhamos um presidente da Câmara que ele tinha uma verdadeira aversão ao exame de ordem, ao exame da OAB. Ele era contrário ao exame da OAB. Achava que o cara formou, né, bacharel em direito, ele podia exercer a advocacia. Não precisava ser submetido a um exame de ordem, tá? E muitas vezes ele fazia o quê? Apresentava lá um projeto, chegava um projeto, ele alterava o projeto, incluía, certo? Essa temática no projeto. Extinção do exame de ordem. E muitas vezes esse tema, extinção do exame de ordem, não tinha nada a ver, o assunto não tinha nenhuma relação com a matéria que era o objeto do projeto de lei. Então eu estou analisando aqui um projeto de lei que está falando sobre segurança pública. O cara vai lá e acrescenta, né, adiciona lá uma emenda ao projeto pedindo a extinção da OAB. Isso é um absurdo, não pode, tá? Isso é inconstitucional. Por quê? Porque pode alterar o projeto de lei? Pode, mas o primeiro limite que eu tenho é o quê? Respeitar a pertinência temática. O que você está alterando tem que estar relacionado com a matéria objeto do projeto de lei. Beleza. Segundo limite, cuidado com ele, que aqui o pessoal confunde muito, está relacionado à iniciativa, tá? Porque o que eu falei para vocês, nós temos lá no artigo 61 vários legitimados para apresentar projeto de lei. Procurador-Geral da República, cidadão, STF, qualquer membro da Câmara ou do Senado, tudo bem. Só que existem alguns temas que são de iniciativa privativa. Só podem ser apresentados por determinado órgão ou determinada autoridade. Aí olha o exemplo que eu vou te dar. Imagina o seguinte, eu tenho um projeto de lei que é de iniciativa do presidente da República. Beleza. Que tem como objeto, vamos imaginar aqui, o aumento do subsídio pago aos policiais rodoviários federais. Opa, tá falando aqui de aumento de remuneração para servidores que ocupam cargo, né, no âmbito da União, do Poder Executivo. Então a gente viu isso, que isso aqui é um projeto de lei de iniciativa privativa, exclusiva, reservada do presidente da República. Nós vimos isso no último bloco. Beleza. Aí o que acontece? Apresento lá, eu, presidente da República, apresento o projeto na Câmara e a Câmara, a título de exemplo, ela pega, por exemplo, e ela acrescenta ao projeto inicial dispositivo que vise criar novos cargos na referida instituição. Então olha o que a Câmara está fazendo. O presidente, ele apresentou o projeto sobre o quê? Aumento de remuneração dos integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Aí a Câmara, ao receber, ela faz o quê? Falei que não, gostei. Inclusive, eu vou acrescentar um negócio aqui nesse projeto. Eu vou colocar aqui que, além do aumento para os policiais rodoviários federais, nós vamos criar mais 2.000 cargos na Polícia Rodoviária Federal. Opa, peraí. Essa emenda aqui, essa alteração no projeto inicial, o projeto inicial só estava falando de aumento do subsídio. A Câmara está acrescentando aqui outra coisa que é o criar cargos. Você concorda que até tem relação temática? Tem pertinência temática sim. Por quê? Porque aqui está falando de PRF, né? Tudo bem, tem pertinência temática. Esse limite aqui respeitou. Só que tem um problema. Criar cargos em órgão do Poder Executivo, isso aqui também é competência privativa do presidente da República. E a Câmara não pode fazer isso. Ela não pode alterar um projeto de lei exercendo, tá, a iniciativa privativa do presidente da República. Tá ok? Então tem que respeitar a iniciativa. Agora, cuidado, que aqui é onde todo mundo erra. Eu estou falando para você que a Câmara, nesse caso, não pode, ao alterar, ao emendar o projeto de lei que é de iniciativa privativa do presidente da República, não pode alterar o projeto exercendo outra iniciativa privativa dele. Por quê? Porque é possível, preste atenção nisso, é aqui onde todo mundo erra, é possível que um projeto que é de iniciativa privativa do presidente seja alterado pela Casa Iniciativa. É possível que seja alterado, desde que a Casa Iniciativa não esteja exercendo competência de iniciativa privativa do presidente.
tá? Então, cuidado. Só que aí eu entro no terceiro tópico e resumo para você. Só que essa alteração realizada em projeto de lei de iniciativa privativa do presidente, tá? Ela tem limites, que é o quê? Não poderá implicar aumento de despesas caso o projeto seja de iniciativa privativa, exclusiva, reservada do presidente da República. Calma, eu sei que ficou um pouco confuso. Vamos clarear tudo agora, presta atenção, olha só. O projeto de lei de iniciativa do presidente da República, mesmo que de iniciativa privativa, ele pode ser até alterado, pode ser emendado pela Câmara, desde que, neste caso aqui, de iniciativa privativa, exclusiva, não venha gerar aumento de despesa, tá? Assim, não sendo de iniciativa reservada do presidente, não sendo um projeto de iniciativa privativa do presidente, por exemplo, o presidente apresentou o projeto, mas não é de iniciativa privativa dele, ou um deputado conseguiria apresentar um projeto sobre a mesma matéria. Não sendo de iniciativa privativa do presidente, tá? Essa emenda realizada pela casa, ela pode sim gerar aumento de despesa. O que não pode é a emenda ao gerar aumento de despesa em um projeto de iniciativa privativa. Iniciativa que só o presidente da República poderia exercer. Tá ok? Então eu vou te dar um exemplo, olha só. Deputado federal que apresenta projeto de lei que determina instalação de câmeras de segurança em escolas. Deixa eu te dar vamos trabalhar isso aqui, ó, através de um exemplo, olha só. Presta atenção. Aqui, ó. Vamos lá. Imagina o seguinte. O que a gente tem que não pode confundir, tá? E aqui eu peço muita atenção pra você, porque isso aqui é um peguinho que todo mundo cai, tá? Uma coisa é iniciativa do presidente da República. Ou seja, matéria que o presidente da República, ele foi lá e apresentou o projeto de lei. Outra coisa é a iniciativa privativa, também chamada de exclusiva ou reservada, do presidente da República. Porque olha a diferença. Aqui eu tenho temas que só o presidente, privativa, exclusiva, reservada, só o presidente pode apresentar projeto de lei, tá? Pode exercer a iniciativa. Só o presidente pode exercer a iniciativa do projeto de lei sobre esses assuntos. Tá? Isso aqui nós estudamos. Outra coisa é ele apresentar um projeto de lei que muitas vezes eu verifico e falo assim, cara, o presidente foi quem apresentou o projeto de lei, mas esse projeto de lei poderia ter sido apresentado por um deputado, por um senador, por qualquer comissão da Câmara. Então aqui é de iniciativa dele? Foi de iniciativa porque ele efetivamente apresentou o projeto de lei, mas poderia ter sido apresentado por outra autoridade, outro órgão. Então aqui é só a iniciativa do presidente. Aqui a iniciativa privativa do presidente é quando só ele pode apresentar projeto de lei sobre aquela temática, tá? Diferenciou isso aqui? Beleza. O que é importante a gente trabalhar nisso aqui? Que é o que eu estava falando, tá? Sobre os limites das emendas. Você verificou comigo que é possível que a casa iniciadora rejeite, aí vai para arquivamento, aprove sem emenda ou aprove com emendas. E essas emendas, que são alterações que eu posso fazer no projeto inicial apresentado, ela tem limites. E os limites são o quê? Primeiro, pertinência temática, tem que estar relacionado com o tema do projeto, né? Tem que analisar a iniciativa privativa, respeitar a iniciativa privativa. Então o que significa isso aqui? Cuidado, não é que um projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República não possa ser alterado. Mesmo sendo de iniciativa privativa do presidente, pode sim ser alterado. Só que já vou falar do limite que eu aplico aqui. A iniciativa privativa que eu estou falando aqui é o seguinte: eu não posso, casa iniciadora, alterar o projeto inicial, né, acrescentando naquele projeto inicial algo que é de iniciativa privativa do presidente da República. Não é de iniciativa privativa do presidente da República criar cargo na PRF? Então eu não posso pegar, se o projeto está falando de aumento de remuneração dos integrantes da PRF, eu não posso acrescentar ali a criação de cargos, porque eu vou estar exercendo um tema que é de iniciativa privativa do presidente da República. Só ele pode apresentar um projeto de lei sobre esse tema.
Tá ok? Beleza. Aí vem cá, presta atenção. Aí vem a dúvida. Professor, vamos imaginar o seguinte. O presidente da República, ele apresentou o projeto de lei falando sobre aumento de remuneração dos integrantes da PRF. Pode esse projeto ser emendado, alterado pela casa? Pode. Ele pode ser alterado, tá? Só que aí eu entro no terceiro limite. Sendo o projeto de iniciativa privativa, essa regra só se aplica nessa hipótese. Sendo um projeto de iniciativa privativa do presidente da República, ou seja, tema que só ele pode apresentar projeto de lei, tá? A casa, ela não pode alterar o projeto se gerar aumento de despesas, aumento de gastos. Entenderam? Eu estou falando, em algum momento, que a Câmara não pode alterar o projeto de iniciativa do presidente? Não, pode, desde que não gere despesa, aumento de despesas, aumento de gastos. Entenderam, senhores? Então, por isso que, se no projeto aqui, ó, tá falando em um aumento aqui de 20% para os integrantes da PRF, a Câmara ela não pode, por exemplo, alterar o projeto e colocar para 30% de aumento no subsídio. Não pode, por quê? Porque ela estaria alterando um projeto de lei que é de iniciativa privativa do presidente da República, e esse aumento, essa alteração aqui geraria aumento de gastos, porque ela está aumentando de 20% para 30% o aumento do subsídio dos PRFs. Entenderam agora? Agora, se não for gerar aumento de despesa, pode a Câmara ou o Senado alterar o projeto, mesmo ele sendo de iniciativa privativa do presidente? Pode. Pode sim. Se não gerar aumento de despesa, pode alterar. Por quê? Porque a iniciativa privativa do presidente da República confere a ele o quê? Só o senhor apresenta o projeto de lei sobre essa matéria. Só que quem legisla, quem tem a função típica de legislar, não é o senhor. É o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional pode sim alterar o seu projeto de iniciativa privativa, desde que não aumente despesas. Todos entenderam isso? Tranquilo? Fácil? Fácil? Beleza. Então, pra gente finalizar, tá? Essa partezinha. O artigo 63 ele fala o seguinte, ó. Não será admitido aumento de despesas. Olha lá, ó. Previstas. Olha lá, ó. Nos projetos de iniciativa exclusiva, privativa, reservada do presidente da República. Salvado o disposto no 66, parágrafo 3º e 4º, isso aqui a gente vai ver mais lá na frente. E também não será admitido aumento de despesas nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Isso aqui a gente vai ver mais na frente também, mas é por questões orçamentárias, tá? Lei orçamentária tem que prever isso aqui, tá? Mas isso aqui, o que eu queria trabalhar com vocês era isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá? Não pode alterar, tá? Projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da República se gerar aumento de gasto. Agora vem cá, pergunta que não quer calar. E se o projeto ele não é de iniciativa privativa do presidente? Foi de iniciativa do presidente da República. Mas outro deputado, outro senador poderia ter apresentado o projeto. Então não é iniciativa privativa, é iniciativa do presidente. Beleza. Nesse caso aqui, eu posso ter emenda? Posso. E a emenda, inclusive, ela pode gerar aumento de despesas. Porque essa proibição de aumento de despesas apresentada pela alteração no projeto inicial, isso aqui só é aplicado para iniciativa privativa do presidente da República. Se não é de iniciativa privativa dele, pode alterar, inclusive aumentando despesas. Tranquilo? É o exemplo que eu tinha colocado lá. Ó. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que apresenta o presidente da República, um exemplo. Ele apresenta ali um projeto de lei estabelecendo, por exemplo, que em todas as escolas deverá constar ali um servidor, um exemplo, tá? Um servidor de órgão de segurança pública, visando a proteção dos alunos em decorrência de alguns atos, né, de invasão de escola e etc.
A Câmara recebe o projeto e olha e fala assim, cara, bom projeto, gostei. Só que eu vou acrescentar um negócio aqui. Além de um servidor de órgão de segurança pública na escola, vai ter que ter nas escolas um monitoramento eletrônico. Pronto, cada escola tem que ter no mínimo uma câmera, né, para monitorar eletronicamente aí aquele espaço. Senhores, vem cá. Houve uma emenda? Ou seja, a Câmara aprovou o projeto alterando ele, acrescentando aqui, que a gente chama de emenda aditiva, acrescentando aqui a questão do monitoramento eletrônico, porque o projeto inicial do Presidente da República ele só falava do quê? Tem que ter um integrante de órgão de segurança pública. A Câmara falou, além do integrante de órgão de segurança pública, eu também quero que coloque aí monitoramento eletrônico em todas as escolas. Alterou. Só que olha que legal, essa alteração aqui gerou o quê? Vai gerar aumento de despesa, senhores. Por quê? Porque em cada escola eu vou ter que colocar monitoramento eletrônico. Isso é gasto. Isso gera gasto público. Vou ter gasto com isso. Vai aumentar as despesas. Nesse caso aqui, pode ocorrer? Pode. Por quê? Porque o tema desse projeto, que está relacionado à segurança nas escolas, não é um tema de iniciativa privativa do presidente. Tá? Apesar dele ter exercido a iniciativa, o projeto de lei ter sido apresentado por ele, não é um tema de iniciativa privativa, que só ele poderia apresentar o projeto. Entenderam, senhores? Então, se o presidente da República apresenta um projeto que não é de iniciativa privativa dele, pode alterar, inclusive, com aumento de despesas. Agora, se o projeto é de iniciativa privativa do presidente da República, o projeto trata de um tema que só ele poderia apresentar projeto de lei, aí a Câmara pode até alterar, mas não pode alterar com aumento de despesas. Fácil, tranquilo, perfeito, senhores. Visto isso, tá? A casa iniciadora só tem essas três opções. Se ela aprovar com emendas, ela vai fazer o que agora? Ela fez, depois de realizar a emenda, né, respeitados os limites, ela vai mandar para a casa revisora, tá? E aí o projeto agora chega na casa revisora, que em regra é o Senado Federal. Em regra, tá? Se a prova colocar lá, sempre será o Senado Federal, a casa revisora, errado, tá? E a casa revisora, ela tem quais opções? As mesmas três, conferidas à casa iniciadora. Ou ela rejeita o projeto, e aí o projeto é arquivado, ou a pessoa, mas pô, peraí, a Câmara aprovou, aí o Senado pega e rejeita. Vai para arquivamento? Sim. Por quê? Porque o projeto, nós adotamos o sistema bicameralista, né? Nós temos o bicameralismo, o projeto tem que ser aprovado nas duas casas no nome da União. Se o Senado não gostou, problema da Câmara. O Senado rejeitou, arquivou. Para um projeto ser aprovado, ele precisa ser aprovado nas duas casas, Câmara e Senado. Nas duas, cumulativamente, tá ok? Então a primeira opção da casa revisora, mesma coisa, da casa iniciadora. Rejeitou, vai para arquivamento. Se, segunda opção, aprovar sem emenda, ou seja, o Senado olhou lá e falou, Câmara, gostei pra caramba do projeto, cara, perfeito, vou aprovar sem alterar nada. Se aprovou sem emenda, aí nós vamos partir para a próxima fase, que é o quê? Ao ser aprovado pela casa revisora, eu finalizo a deliberação parlamentar, tá? Sem que ela realize qualquer modificação, sem emenda, tá? Aí deverá o projeto ser encaminhado para a próxima fase, que eu chamo de deliberação executiva. Ou seja, vou mandar para o presidente da República para ver o que ele acha, se ele sanciona ou se ele veta. Se ele concordar, ele sanciona, se ele não concordar, ele veta, tá? Lá na frente a gente vai estudar sobre isso aqui, beleza? E eu tenho uma terceira hipótese, e aqui toma cuidado. Terceira hipótese é o quê? A casa revisora, que no nosso exemplo é o Senado, né? Que nós estamos usando o exemplo aqui que o presidente é quem apresentou o projeto de lei, poderá o Senado, por exemplo, aprovar com emendas. Aí, cuidado. Se aprovou com emendas, significa que o Senado alterou o projeto, que veio lá da Câmara, né? Que veio lá do presidente. Se essa emenda foi realizada pela casa revisora, o que acontece? Diante dessas emendas, dessas alterações realizadas pela casa revisora, o projeto de lei ele vai retornar para a casa iniciadora. O Senado vai mandar de volta para a Câmara, tá? E aí você toma cuidado. Aqui no processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar, que é o que nós estamos estudando, tá? Olha lá, ó. Caberá à casa iniciadora, no caso a Câmara, ao ter o projeto retornado pelo Senado, porque foi emendado por ele, caberá à casa iniciadora aprovar ou rejeitar a emenda,
tá? Eu vou analisar só a alteração feita pelo Senado. Ou eu aprovo, ou eu vou rejeitar, tá? Cuidado, não podendo a casa iniciadora realizar o que a gente chama de emenda em face de emenda, tá? Ou você aprova ou você rejeita. Você não pode mais alterar o projeto, tá? Então presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Vamos imaginar que o presidente da República apresentou um projeto de lei. Beleza. Então a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Vamos imaginar que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto. Aprovou sem emenda. Vamos colocar assim. Aprovou sem emenda. E mandou para o Senado, que é a Casa Revisora. O Senado Federal aprovou o projeto também, só que o Senado Federal aprovou o projeto realizando algumas alterações. Aprovou com emenda. O Senado acrescentou alguma coisa, um dispositivo naquele projeto de lei, que veio lá do presidente da República. Quando a Casa Revisora ela aprova com emenda, ela vai ter que mandar de volta para a Casa Iniciadora. E no processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar, como é que funciona isso aqui? A Casa Iniciadora, ao receber o projeto novamente, ela vai ter só duas opções agora. Ou ela aprova a emenda, ela só vai analisar as emendas, as alterações feitas pelo Senado. Ou ela rejeita. Ela não pode alterar o projeto novamente. Ou ela concorda com a alteração feita pelo Senado, ou ela discorda. Ela não pode, inclusive eu vou colocar mais isso aqui. Não, você já perdeu sua vez, tá? Eu não posso ter emenda em cima de emenda no processo legislativo ordinário, tá? Processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar, tá? Por quê? Porque se eu estiver falando de PEC, proposta de emenda constitucional, tá? É possível sim que a casa iniciadora ela altere novamente. Então vamos com calma para você não se confundir. No processo legislativo de lei ordinária e complementar, o que vai acontecer? A Câmara ela aprova a emenda, aí se ela aprovar a emenda, a alteração feita pelo Senado, ela não vai mandar de volta para o Senado, ela vai mandar para a próxima fase, ou seja, vai mandar para o presidente da República para ele sancionar ou vetar, que é a fase da deliberação executiva, ou ela pode rejeitar. Aí cuidado, olha que massa. Se ela rejeitar as emendas feitas pelo Senado, ela paga o que o Senado fez, passa por cima do Senado Federal e manda para o presidente da República para sanção ou veto. Por isso que no processo legislativo ordinário eu tenho bicameralismo, o quê? Mitigado. Entendeu agora por que a casa iniciadora ela tem prevalência sobre a casa revisora? Porque se a casa revisora emendar, volta para a casa iniciadora e ela pode apagar as emendas, falar, Senado, não concordo, vou tirar isso aqui, acabou a discussão. Manda para o presidente para sanção ou veto do jeito que estava, te retirando as emendas feitas pelo Senado. E prevalece a vontade da casa iniciadora. Por isso que aqui é o bicameralismo mitigado. Por outro lado, tratando-se de emenda constitucional, olha a diferença agora. Agora olha a diferença. Falando de PEC, vamos imaginar o seguinte. Agora, olha como muda tudo. Vamos imaginar que o presidente da República, ele apresentou, não foi um projeto de lei, ele apresentou uma proposta de emenda constitucional. Vai passar pelas duas casas. Câmara dos Deputados, vamos imaginar que a Câmara aprovou sem alterar nada. Por 3/5 de seus membros, em 2 turnos, não é isso? Primeiro e segundo turno aqui, bonitinho e tal. E mandou para o Senado. O Senado, ele aprovou a proposta de emenda constitucional, mas ele alterou com emenda. O que tem que ser feito? Manda de volta para a casa iniciadora. E a casa iniciadora aqui, agora olha a grande diferença. Ela pode alterar com outras emendas a proposta de emenda constitucional. Só que aí, se ela alterar de novo, ela tem que mandar novamente para o Senado. E o Senado, se não concordar e alterar novamente, volta para a Câmara. E a Câmara alterou novamente, volta para o Senado. Fica nisso aqui que a gente chama de ping-pong, tá? Legislativo. Até o momento que uma delas ficar com raiva ali e rejeitar e a cair, morreu a PEC, ou até o momento que as duas se entenderem. Até o momento que as duas se entenderem. Mas fica indo e voltando.
Por isso que no processo legislativo de emenda constitucional, eu não tenho prevalência da casa iniciadora, porque ela tem que mandar de volta para o Senado de volta para ela, né? E aí, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de bicameralismo puro. Não há prevalência entre as casas legislativas. Tranquilo? Viu a diferença de processo de emenda constitucional para a lei ordinária? Beleza. Tá ok. Então, olha lá, já falei disso aqui, tá? Não concordando com a alteração, processo legislativo ordinário, realizado pela Casa Revisora, em decorrência do bicameralismo mitigado, que dá uma prevalência para a Casa Iniciadora, aprovará a Casa Iniciadora o texto sem as emendas realizadas pela Casa Revisora e enviará o projeto para a deliberação executiva, Presidente da República, para que ele sancione ou vete, tá? Diferentemente, no caso, né, em decorrência do bicameralismo puro, tá? A proposta de emenda constitucional é diferente, tá? Vai ter que ficar passando pelas duas casas até elas se entenderem, beleza? Tranquilo. Olha lá, ó. Vamos lá agora ver o que nós acabamos de estudar, como está previsto na Constituição no artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra. O projeto aprovado pela Casa Iniciadora será revisto pela Casa Revisora. Em um só turno, porque eu só tenho 2 turnos em emenda constitucional, e um só turno de discussão e votação, e, após aprovação, enviado à sanção ou promulgação, se a Casa Revisora o aprovar, ou será arquivado se o rejeitar. Pronto, simples. Se aprovar a Casa Revisora, né, mando para o Presidente da República para a próxima fase, que é a da deliberação executiva. Tranquilo? Se for emendado pela Casa Revisora, volta para a Casa Iniciadora, que vai decidir se aprova ou rejeita as alterações. Se aprovar, manda para o Presidente direto. Se rejeitar, manda do mesmo jeito para o Presidente, passando por cima do Senado. Tranquilo? Beleza. Aí, nesse momento, nós entramos na fase constitutiva ainda, mas a fase da deliberação presidencial. Então, senhores, o que eu quero que você visualize aqui comigo para a gente finalizar esse bloco e no próximo bloco vir trabalhando deliberação presidencial. O que a gente viu? Ó, eu tenho fase introdutória, que é a fase de iniciativa, quem tem competência para apresentar. Depois disso eu vou ter a fase constitutiva, só que a fase constitutiva aqui do processo legislativo ordinário e da lei complementar, ela é composta por 2 fases. A fase constitutiva eu tenho a fase da deliberação parlamentar. Primeiro eu vou analisar se os deputados e senadores, Câmara e Senado, aprovam ou não. E sendo aprovado, sendo realizada a deliberação parlamentar e sendo aprovado o projeto, esse projeto ele vai para a deliberação executiva. Que aqui, executiva por quê? Poder executivo. Aqui é o Presidente da República que vai realizar a sanção, se ele concordar com o projeto, ou o veto, se ele discordar. Então a fase constitutiva do processo legislativo para a lei ordinária ou do processo legislativo para a lei complementar, a fase constitutiva é composta por 2 etapas, deliberação parlamentar e deliberação executiva, diferentemente do que ocorre com proposta de emenda constitucional. Só por que toda hora você fica voltando para a emenda constitucional? Porque é assim que cai em prova. Ele vai tentar te confundir. Na PEC eu tenho fase inicial, introdutória, que é a iniciativa, beleza. Eu tenho a fase constitutiva? Tenho, só que a fase constitutiva aqui ela só tem uma etapa, que é a deliberação parlamentar. Não tem deliberação executiva, por quê? Porque no processo legislativo das emendas constitucionais, o Presidente da República não é consultado se ele sanciona ou veta proposta de emenda constitucional. Aqui não há deliberação executiva. Isso aqui despenca em prova. Beleza? Tá, professor. Foi aprovado aqui pelas casas, chegou no presidente. E aí, como é que vai funcionar essa tal de deliberação executiva? Segunda fase da fase constitutiva. Como é que vai funcionar? Isso nós vamos trabalhar agora aqui, ó, no nosso próximo bloco, tá? Eu vou finalizar esse bloco aqui e no próximo bloco nós vamos trabalhar exatamente isso. E isso aqui despenca em prova, tá? Cuidado. Aguardo você no próximo bloco.